alterações no CARF. É um evento aqui do WLM, em parceria com o ITI e com o IET. E aí, me apresentando um pouquinho, rapidamente, eu sou a Nadine Ramos, vou ser a mediadora aqui da noite. Sou advogada, atuo no contencioso tributário e eu sou mentorada do 7º ciclo de mentoria do WLM. E aí, para quem ainda não conhece o WLM, é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo inspirar o protagonismo feminino no ambiente jurídico, estimulando cada vez mais mulheres a exercerem papéis de liderança no mundo corporativo, em escritórios, enfim. A gente tem, para associados, tem diversos grupos aí de estudos, pesquisas que ajudam no crescimento profissional, troca de conhecimento, networking. Então, vale muito a pena se associar. E o maior programa do WLM, assim, para estimular crescimento, desenvolvimento de carreira é o programa de mentoria, que é esse que eu faço parte. A gente está no final do 7º ciclo e já estamos com as inscrições abertas para o 8º ciclo. Então, se você tem interesse, tem até 7 anos de formado e tem interesse em desenvolver habilidades aí de liderança, faz todo sentido conhecer um pouco mais o programa. No site da WLM, no Instagram tem maiores informações. E aí, sobre o nosso evento aqui, a gente vai focar nessas alterações dos julgamentos do CARF, né? Na verdade, 2023 começou bem agitado para os tributaristas, né, no geral, assim, com a mudança de governo e todas as medidas aí, mas, assim, considerando a importância e a relevância do CARF e até do contencioso administrativo federal, assim, né, nas companhias, enfim, dos contribuintes, a gente entende que vale trazer esse tema para debate, né, conversar um pouco sobre isso. E aí, enfim, já introduzindo o tema, né, falando aí dos maiores desafios que os contribuintes vão enfrentar esse ano, que é justamente o retorno do voto de qualidade, né, que foi restabelecido agora em 2023. Então, a gente já espera mudanças na jurisprudência de alguns temas. Então, algumas teses que vinham sendo julgadas favoráveis para o contribuinte, talvez a gente tenha algumas mudanças aí. Então, vamos começar. A gente está com um time aqui, né, de especialistas para falar sobre o assunto. E aí a gente vai começar com a Fernanda Fazelo, que é consultora da área tributária do Pinheiro Neto. Pinheiro Neto Advogados, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB, cofundadora do IT e também a mentora e associada do WLM. Aí, Fernanda, fica à vontade para falar um pouco sobre o IT e já introduzir seu tema. Oi, obrigada, Nadine. Bom, boa noite a todos e a todas. Ainda que a gente tenha tido esse imprevisto no YouTube, para ser bem sincera, eu estou achando até melhor estarmos nesse ambiente com todos. Eu vejo a carinha de alguns, acho que é bem interessante a gente poder trocar essas ideias aqui. Obviamente, eu, a Gisele, a Marina, a Nadine, a Luísa, a Jussandra, a gente já se preparou para poder falar desses desafios no CARF, mas saibam aqui que todos são muito bem-vindos e a gente quer também poder debater esses desafios com vocês. E, bom, eu sou mentora no Women in Law Mentoring e saibam que eu admiro muito essa associação e queria agradecer muito a Ana Yugel e a Jussandra, que não só apresentaram o Women in Law, como também me acolheram esse movimento de vocês, que é um movimento super organizado, com várias comissões. Então, saibam que eu admiro muito o trabalho de vocês e queria agradecer aqui também a Luísa e a Nadine, não só pela organização aqui do evento, né, mas também por proporcionar essa parceria hoje aqui, né, nesse mês de março, do Women in Law Mentoring com o IT e com o IET. E eu queria falar um pouquinho do IT antes de passar para o tema dos desafios do CARF. O IT, para quem não sabe, ele surgiu em 2019, Women in Tax Brasil. A ideia é trazer o protagonismo das mulheres tributaristas, então a gente tem o foco mesmo nas mulheres tributaristas,
E esse protagonismo, ele vai desde a gente falar das mulheres que já são muito reconhecidas no mercado, e aqui, obviamente, eu não podia deixar de falar da professora Elizabeth Nassar Carrasa, que ela é uma referência para várias de nós que trabalham com direito tributário, e o ano passado nós lançamos um livro em homenagem a ela, em que várias mulheres tributaristas puderam escrever sobre temas em que ao longo da carreira dela ela tratou especialmente princípios, normas constitucionais. Ela também tem livros relacionados ao imposto municipal, IPTU. Então nós fizemos essa homenagem à professora Beth. E além dessa questão de sempre lembrarmos dessas mulheres que estão aí trabalhando bastante com direito tributário, se puder passar para o próximo slide, a gente também tem como objetivo no Women in Tax Brasil proporcionar um lugar de fala para as mulheres tributaristas, seja tratando de temas técnicos, que aqui no Jota, né, a gente tem uma coluna do IT no Jota para que mulheres possam falar de temas técnicos tributários e de outros temas também relacionados à tributação, mas que envolve justiça fiscal, desigualdade de gênero, outras questões de condições sociais. Então, a gente também se preocupa muito com isso. Para quem sabe, até passando para o próximo slide, a gente tem uma preocupação também em fazer uma mentoria, e isso veio junto com o Women in Law Mentoring. A Ana, a Jussandra, elas nos ajudaram a criar esse programa. É um programa pequenininho, mas é um programa que também tem essa ideia de trazer a progressão da carreira de mulheres tributaristas e de mulheres tributaristas negras e pardas. Então, a gente tem esse objetivo de também visibilizar as mulheres negras, as mulheres pardas e mulheres com menos condições sociais. Então, o Women in Tax Brasil, ele foi direcionando para esse caminho. Hoje eu tenho muito orgulho da gente ter aqui várias mulheres tributaristas ao nosso lado, que trazem essa questão da raça, essa questão da dificuldade, mas que estão aqui conosco justamente para mostrar que elas podem sim trazer um tributário de muita qualidade nos seus artigos, trabalhando nos escritórios e nas empresas. E só para finalizar, eu acho que é importante que vocês saibam, no próximo slide, que a gente também faz os eventos, a gente também faz parcerias. E nessas parcerias a gente indica mulheres tributaristas no IBDT, no GEPT, no IBET, na OAB. Então o WIT, ele tem por preocupação mostrar as mulheres tributaristas que estão escrevendo, que estão estudando, e colocá-las em painéis, tratando de temas que as interessam. Então, a gente faz essas parcerias com essas instituições, justamente para indicar pessoas, mulheres tributaristas, brancas e negras, que possam participar desses eventos, obviamente com a ideia, que é o nosso objetivo, do 50-50, né? De termos 50% de mulheres, 50% de homens nos painéis. Temos eventos também, então acho que o próximo slide, eu gosto sempre de mostrar um pouquinho as fundadoras, né? A gente também está trabalhando sempre muito ativamente, somos 8, que a gente sempre está buscando novas parcerias, novas iniciativas, novos trabalhos, novos painéis. E indo já para o nosso último slide, falar para vocês que no dia 31 de março nós teremos o nosso evento inspiracional e técnico. A ideia é que seja presencial, e essa foto aqui representa muito do que significa os eventos do WIT. É um lugar em que a gente faz questão de falar com todas que estão lá, de conversar desde carreira, desde questões pessoais, trazer outras questões inspiracionais seja do ponto de vista de conscientização, de que as mulheres têm telhados de vidros, mas que elas podem ultrapassar esse telhado e participar ativamente, né, dos debates e tudo mais. Então, é disso que se trata o Women in Tax, e espero que vocês todas possam participar conosco e participar dessas nossas iniciativas. Bom, indo agora para o nosso tema,
E a ideia aqui, quando a gente separou o tema dos desafios, né, das alterações do CARF, a minha ideia inicial foi trazer um pouquinho a contextualização da questão do voto de qualidade. E aqui a ideia foi tratar do momento anterior a esse que estamos vivendo agora, que foi quando nós tivemos o fim do voto de qualidade, e que, a partir desse fim do voto de qualidade, a gente passou a lidar, então, com o julgamento em que, no caso de empate, ele seria favorável ao contribuinte. E daí eu pensei em trazer essa composição, porque nem todo mundo trabalha com CARF, né? Então, para que vocês entendam um pouquinho como que funciona quando você entra numa sessão de julgamento, em que você tem o advogado lá fazendo a sustentação oral, na minha frente, né, na frente do advogado, você tem o presidente da turma, né, que ele é indicado e ele é um representante do fisco. O procurador da Fazenda, ele senta também né, na mesa ali junto com os conselheiros, e você tem ali os conselheiros que são indicados pelas associações, que são os conselheiros dos contribuintes, né? E temos os conselheiros que são os representantes do fisco. Então, nós temos 8 conselheiros, portanto, como há ali uma paridade, no caso de empate, até antes de 2020, votava-se, então, o presidente é que tinha o voto do desempate. E por ele ser um representante do fisco, existia ali uma indicação de que, normalmente, no caso de empate, o que acabava acontecendo é que o julgamento se dava a favor do fisco. Daí puder passar para o próximo slide, com a lei 13.988, em 2020, o que nós tivemos, então, foi a inclusão do artigo 19E, né, nessa lei de 2002, e, portanto, no caso de empate, o que passou a ser automático é que o julgamento se dá a favor do contribuinte, certo? Então, nessa dinâmica de 8 conselheiros, no 4-4, ainda que o presidente seja representante do fisco, tem-se uma ideia ali do artigo 112 do Código Tributário Nacional, que é uma ideia do princípio in dubio pro réu, e aqui o que a gente está falando é in dubio pro contribuinte, de, no caso de empate, de se o resultado ele fica a favor do contribuinte. E daí o que nós tivemos? Eu acho que é muito importante a gente tratar desse cenário de 2020 a 2022, porque é um cenário que é anterior a esse que nós temos agora, em que se fala do retorno do voto de qualidade e, de alguma forma, se tenta criticar esse período de 2020 a 2022. Só que o que eu acho importante colocar é que esse período ele não foi só marcado pelo fim do voto de qualidade. Nós tivemos várias situações acontecendo nesse período. Tivemos desde, obviamente, como todos sabem, a pandemia, e com a pandemia o CARF ele reagiu no sentido de permitir tão somente julgamentos virtuais e julgamentos em que incluiu-se processos que somente tivesse um determinado limite de valor. Então, no começo eram processos com valores até ali 8 milhões, depois, num segundo momento, até 18 milhões, depois 36. Então, ou seja, ainda que estivessem acontecendo os julgamentos, os valores julgados eram de processos até com esses limites de alçada. Além disso, tivemos a greve dos auditores federais, né, que isso também contribuiu para que não tivéssemos sessões, e mesmo depois, com o fim do limite, o que se percebeu é que processos com valores relevantes, eles não eram incluídos nas sessões de julgamento, e aí o que se tem é um entendimento de que pode ter a ver com o fato de que tínhamos o fim do voto de qualidade. Então, existia, sim, um receio de que esses temas seriam julgados a favor do contribuinte em processos relevantes. Mas o que nós podemos dizer é que nesse período aí de 2020 a 2022, tivemos sim julgamentos em que aplicou-se a regra do artigo 19E, mas ele representou 2% dos processos julgados nesse período, certo? E daí, já partindo para o próximo slide,
é legal mostrar um pouquinho o que representou esse período. Então, nós tivemos, sim, muitos recursos voluntários, né, e recursos de ofício sendo distribuídos efetivamente aos julgadores. Então, isso aqui até é uma planilha do próprio CARF, né, mostra que houve uma queda, né, nos processos que estavam aguardando distribuição, então eles foram efetivamente distribuídos, mas quando a gente vai para o slide seguinte, o que a gente percebe é que justamente a crítica feita pelo Haddad é que houve um aumento no valor dos processos que estavam ali para serem julgados, ou seja, um aumento na contingência. Nós estamos falando em 1 trilhão, né, de reais relativos a processos, autuações fiscais que estão no CARF e que não foram julgados. Então, dentro desse cenário é que pretendeu-se, agora com a MP 1160, retornar com o voto de qualidade, como se isso fosse a causa para que nós tivéssemos esse aumento de 1 trilhão nos casos, na contingência que se encontra no CARF para julgamento. Como vocês puderam ver em todas as questões que eu coloquei atrás, isso não foi, a meu ver, nem foi o motivo para nós termos esse aumento. Né, nós tivemos várias outras situações que contribuíram para esse aumento da contingência no CARF e que, inclusive, tem a ver com as próprias decisões da gestão do CARF, de não incluírem casos de altos valores para julgamento, dos problemas das greves, de não termos vários julgamentos em determinados meses ou semanas, então várias turmas que não tiveram julgamentos, então tudo isso contribuiu. Somado a isso, outra questão que eu queria colocar também é que nós tivemos temas em que o que se diz é que houve uma reviravolta, então, ou seja, temas que eram julgados contra o contribuinte passaram a ser julgados a favor do contribuinte, e isso foi outro motivo que justifica esse retorno do voto de qualidade. E dentro da minha fala aqui agora, o que eu tentei me desafiar, e eu acho que isso é importante até para que a gente possa alinhar o nosso discurso, é de que tudo aquilo que foi julgado nesse período de 2020 a 2022, de temas que eram contra o contribuinte, que passaram a ser a favor do contribuinte, foram acórdãos que decorreram de votos muito bem fundamentados e votos que trouxeram, inclusive, em muitos deles, a questão da própria jurisprudência judicial. Ou seja, de uma certa forma, ainda que sejam temas que a gente não tenha uma definição no judiciário, são temas que já teríamos um indicativo e excelentes e ótimos argumentos, fundamentos jurídicos a justificar esse voto que foi dado ali pelo conselheiro e que são votos a favor do contribuinte. E daí, partindo para os próximos slides, eu trouxe aqui quais foram esses temas, né? E, inclusive, a Gisele também vai falar um pouquinho sobre os temas que foram julgados um pouco em algumas das turmas, mas eu faço questão aqui de dar ênfase para a amortização de ágio interno. O ágio interno, ele tem, até antes de nós termos o voto a favor do contribuinte, nós tínhamos a situação de perder no empate, né? Então, ou seja, acontecia um empate e tínhamos o voto de qualidade por conta de uma interpretação da legislação tributária, ou seja, entendia-se que mesmo antes da 12973 existia uma vedação para o ágio interno. A outra questão que também passou a ser julgada a favor do contribuinte foi a qualificação da multa em amortização de ágio. Nessa situação aqui, também os contribuintes eles ganhavam
nas câmaras baixas, só que na Câmara Superior, o entendimento que predominava, e também pelo voto de qualidade, é de que havia aqui dolo, fraude e simulação para se manter uma multa qualificada em situações de amortização de ágio, mesmo nessas hipóteses de ágio interno, em que se trata de uma interpretação a respeito da lei. Então, aqui eu trago um pouco o que mudou em 2020 e 2022, ou seja, seja com relação à amortização de ágio interno, qualificação da multa em amortização de ágio, em que também passou-se a julgar a favor do contribuinte. Além disso, nós tivemos, se puder passar os slides, a questão do PIS e COFINS, frete interno de produto acabado, que inclusive a gente passou a ter uma maioria com o presidente votando a favor também do contribuinte, mas posteriormente, quando tivemos o presidente votando contra, ainda assim o desempate passou a ser a favor do contribuinte, e aqui justamente a ideia de que o frete interno no produto acabado, ou ele é um insumo como parte do processo produtivo, então uma despesa necessária e relevante, ou ele tem a ver, ele estaria dentro do inciso 9º do artigo 3º, que é aquele que diz que você tem direito ao crédito de PIS e COFINS sobre a despesa de frete na operação de venda. Então, a operação de venda, ainda que eu esteja falando de uma transferência dentro de um estabelecimento para um outro do mesmo contribuinte, essa transferência ela acontece justamente para que nós tenhamos a operação de venda no momento posterior. Para o próximo slide aqui agora, teve a questão também do IOF, foi um dos últimos temas a ser julgado e que passou a ser a favor do contribuinte no contrato de conta corrente do mesmo grupo econômico, em que o CARF, por desempate, entendeu que não se trata de mútuo ou empréstimo a ensejar o IOF nessas operações, até mesmo porque você está falando de uma operação que ocorre dentro do grupo econômico e que não haveria aqui, então, essa operação de mútuo ou de empréstimo. E partindo já, acho que para o último slide, a ideia também, dentro ainda de RCS, JCP de períodos anteriores e lucros no exterior e tratados de bitributação. No JCP de períodos anteriores, eu acho importante que fique claro que a gente tinha o voto de qualidade a favor do fisco e, posteriormente, passou a ser a favor do contribuinte. Só que, independente dessa discussão na esfera administrativa, o que a gente já vinha percebendo no judiciário, inclusive com decisões que transitaram em julgado, é de que os desembargadores e mesmo o STJ, temos 2 votos favoráveis já no STJ, e acordos favoráveis nos tribunais, é no sentido de que não há uma limitação na lei, então uma limitação temporal na lei que trata do JCP, que impediria a dedução das despesas relacionadas ao juros sobre capital próprio gerados em anos anteriores. Então, esse já vinha sendo o entendimento do judiciário e que foi reproduzido nesses votos a favor do contribuinte, inclusive trazendo essa jurisprudência do STJ, que é lá de 2009, e que já vinha mostrando esse entendimento a favor do contribuinte. Esses pontos são bem relevantes para que a gente perceba o quão bem fundamentado foram esses votos dos julgadores, que se preocuparam em trazer desde a interpretação da lei, os fundamentos jurídicos para justificar aquela interpretação, a posição do judiciário em vários momentos para mostrar que já existiria uma tendência do judiciário naquele sentido. Obviamente, a depender do tema, trouxeram questões relacionadas às normas contábeis, questões relacionadas ao CDE, como é o caso, por exemplo, de lucros no exterior e tratados de bitributação, em que o voto da conselheira Lívia faz questão de mostrar que a ADIM no Supremo não teria tratado especificamente das situações de lucros auferidos por coligadas, quando você está fora de paraísos fiscais, então, ou seja, não se aplicaria a decisão do STF,
você teria, então, uma possibilidade de olhar para prevalência dos tratados internacionais em detrimento das normas internas, e foi isso que foi feito ali pelos conselheiros. Eles olharam para os tratados específicos, e aqui já entrando um pouquinho nesses acórdãos, eles olharam para os tratados da Espanha, Luxemburgo, e mostraram que dentro daqueles tratados existiria uma previsão do artigo 7º, que afastaria a tributação sobre esses lucros de coligadas fora dos paraísos fiscais. Então, acho que aqui o meu desafio que eu quis trazer aqui para vocês foi justamente essa ideia de que todos esses votos a favor do contribuinte e que falam em reviravolta, eles são muito bem fundamentados, mostram uma preocupação e uma responsabilidade de todos os julgadores que ali estão, por bem fundamentar seus votos, por trazer uma jurisprudência judicial e administrativa, por trazer uma interpretação consistente com relação à aplicação das normas tributárias. E aqui o que eu queria mostrar é que os tribunais, aqui o CARF especificamente, ainda que aqui a gente esteja falando de temas que trazem muita complexidade, muito conflito, controvérsia, o CARF ele tem sido muito útil para a revisão dos trabalhos fiscais, e eu que trabalho bastante com o CARF, percebo o quão importante é essa instituição para que a gente possa efetivamente revisar os trabalhos fiscais e reduzir as contingências, seja em razão de obrigações acessórias que são interpretadas incorretamente, seja em razão mesmo de normas contábeis e fiscais. Então, é um tribunal que tem sido muito útil para nós, contribuintes, advogados e mesmo para o fisco, para que eles não levem ao judiciário questões que poderiam ser solucionadas no administrativo e, assim, a ideia é reduzir a litigiosidade. Acho que esse é o objetivo aqui de todos e o CARF tem se servido a isso. Por isso, eu sou extremamente grata ao CARF por todo o trabalho que tem sido feito pelos julgadores. Bom, acho que eram essas as minhas considerações. Passo a palavra agora, acho que novamente para a Nadine. Obrigada, Nadine. Obrigada, Fernanda. Muito boas colocações. E aí, continuando aqui, a gente vai falar um pouco ali sobre o CARF em si, a estrutura do CARF. Eu vou passar a palavra para a Gisele, que é a sócia tributária no Demarest, advogados, atua no contencioso tributário estratégico, especialista em tributação e novas tecnologias, e é ex-conselheira do CARF, primeira sessão. Nadine, obrigada. Primeiro, é uma honra estar aqui num grupo tão querido, né? Envolvendo o IT, envolvendo a mentoria. E, enfim, é uma honra compartilhar com vocês, com todas e todos que estão aqui hoje nos ouvindo, e também desde já fico à disposição. Fernanda facilitou minha vida, né? Ela conseguiu já dar um overview aí dos incidentes, mas a ideia aqui com vocês é também passar um pouquinho dos bastidores, né? Porque quando o Haddad traz toda essa questão das teses, a gente assistiu uma série de iniciativas envolvendo a Brasca, a Esfera Brasil, alguns acordos, né, que se iniciaram, vamos dizer assim, no âmbito do executivo, depois foram trazidos nos âmbitos das ADINs, que daí a Marina Marques vai também falar um pouquinho das ADINs, eu não quero me alongar nessa fala, e a gente veio assistindo algumas questões polêmicas. Então, eu vou, em primeiro lugar, aqui compartilhar com vocês a apresentação, que eu acho bem salutar em termos de timeline, em termos de verificação, para tentar elucidar um pouquinho o que a gente veio passando, tá? Primeiro ponto, né? A gente olhou, e a Fernanda tratou muito bem dessa questão, a gente tinha, né, o decreto 70.235, que previa a questão, né? Porque tudo isso, né, quando a gente fala em voto de qualidade, a gente está falando de dinâmica de desempate.
Então, a Fernanda, ela trouxe muito bem aquele desenho e que fica muito claro, né, que quando a gente está falando de voto de qualidade, a gente está falando de voto duplo do presidente. Então, temos 4 de um lado, 4 do outro, e o presidente estaria votando 2 vezes. Presidente este de representação do fisco. Então, é importante, quando a gente fala de voto de qualidade, entender que a gente está falando de voto duplo. Quando a gente vem para a alteração pela 13.988, a gente está falando de uma mudança para critério de desempate favorável, ou seja, temos 4-4 e o desempate é a favor do contribuinte, ou seja, cai a ideia de voto duplo. E agora, com o MP 1160, a gente tem o retorno deste voto duplo do presidente. E eu gosto de fazer um disclosure aqui, até enquanto ex-conselheira, que é muito interessante dizer que o voto duplo do presidente, ele, claro, vai tender a ser e desempatar a favor do fisco, não tem muito jeito. Mas, como bem colocou a Fernanda, eu vou mostrar os dados aqui, né, em percentuais também, a gente está falando de um volume decidido por voto de qualidade baixo. Mas qual é o enfrentamento muito grande em termos empíricos do BID, de outras instituições que pesquisam o CAF? A gente sabe que a maioria dos casos é decidido por maioria de votos, e não por critério de desempate, seja ele favorável ao contribuinte, seja ele voto duplo. Mas qual é o valor que representa esse 1,9%, esses 2%, de que a gente está falando em ordem de grandeza? E aí que entram as grandes teses, que é por isso que a Fernanda, ela pincelou alguma delas, e eu vou trazer o quadro bem da fala do Haddad para ficar muito claro o porquê dessas grandes teses e aonde que a coisa caminha. Então, a gente tem, assim, um primeiro momento, esse pronunciamento, né, falando que o modelo paritário não cabe mais, que deveria existir o retorno do voto de qualidade, que o CARF teria, né, um viés, então, arrecadatório. Então, essa situação gera muita polêmica, inclusive com relação à própria imparcialidade dos jogadores, porque se a gente tem a representação da Fazenda e a representação do fisco, em primeiro lugar, todos que estão ali são julgadores, enquanto os jogadores são imparciais. Então, eu dou meu exemplo, eu tenho teses que eu julguei favorável ao fisco, naturalmente, como fisco, representantes do fisco julgando favoráveis aos contribuintes. Então, um ponto que eu sempre gosto de reforçar muito aqui, né, sempre quando a gente fala em voto de qualidade, é primeiro, né, não dever-se-ia pensar na ideia de critério de desempate. Então, no primeiro momento, o ideal é a gente trabalhar com a ideia de unanimidade ou maioria de votos. E se a gente vai passar para a questão do voto de qualidade, a gente tem que partir do pressuposto que a imparcialidade é um mantra positivo e que ela é observada por todos os julgadores dentro do CARF, e assim o é. E realmente, quem acompanha as atividades do CARF, vale acompanhar, perceberá que existe essa imparcialidade inerente. Claro, gente, cada um tem sua linha de formação, isso acaba sendo inerente, mas o caso concreto e a eficiência das provas, ela é maior do que qualquer coisa quando a gente olha sobre a perspectiva dos desfechos dos julgamentos. E por isso que, independente do critério de desempate favorável, do retorno do voto de qualidade, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é: o contencioso ele continua sendo estratégico e o CARF continua sendo o grande órgão de análise de provas e análise técnica. Então, apareceram várias questões também, né, nessa fala, no sentido de que, olha, né, invocando alguns estudos técnicos, falam o seguinte: olha, mas no mundo há justiça especializada em matéria tributária, assim, e nós também temos o CARF. E a veia paritária é uma veia que percorre não só o CARF enquanto órgão da administração pública federal, mas quando a gente olha sobre a perspectiva dos TITs, quando a gente olha sobre as perspectivas dos CMTs, né, da vida, né, dos dos conselhos municipais. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha para a paridade com um olhar negativo, porque a paridade é uma veia cultural brasileira. Quando a gente olha e assiste, eu vou passar rapidamente também para os termos do acordo, muito rapidamente, tá, gente, que nosso tempo é curto, mas quando veio a MP 1160, logo de cara, nós assistimos à formação de 3 grandes grupos, agora olhando sob a perspectiva do acordo e do cenário político.
um grupo que é absolutamente contra o retorno do voto de qualidade e que foi quem trabalhou, né, para o 19E. A gente tem contribuintes que trabalharam muito, né, para afastar a questão do voto de qualidade e fizeram com que a gente assistisse nos últimos anos a aplicação do critério de desempate favorável. Nós temos um segundo grupo que tolera a questão do retorno do voto de qualidade. Mas qual é o grande issue? A questão do oferecimento de garantias, tá? Não só as penalidades, afastar as penalidades, como a questão de, uma vez que eu perca por voto de qualidade, né? A Fernanda deu o exemplo do ágio interno, é uma divergência interpretativa. Quando a gente fala o ágio, empresa veículo e todas as modalidades de ágio, né? Envolvendo questões regulatórias, que fica um pouco mais claro, porque daí a gente teria uma razão extratributária relevante, né? O suposto propósito, que é a margem da nossa legislação, mas é um critério utilizado em termos práticos, mas fato é que há uma divergência interpretativa, o contribuinte perde por voto duplo do presidente, e aí, para se socorrer do judiciário, ele tem que oferecer garantia. Isso faz com que a empresa tenha uma descapitalização, ora, porque vai depositar, né? Porque a gente tem que lembrar que, de acordo com a legislação e olhando sob a perspectiva judicial, o depósito é a garantia número 1, né? Nós temos a carta de fiança, seguro-garantia, e isso compromete a linha de crédito dos contribuintes. Então, poxa, mas é seguro, é carta de fiança, né? Às vezes a gente ouve muito, só que a gente tem um comprometimento da linha de investimento e da ampliação de novos negócios das companhias. Então, quando se fala, foi feito um acordo pela vontade dos grandes contribuintes, de que grandes contribuintes a gente está falando? Porque eu enxergo politicamente, e mesmo em termos estratégicos dos players de mercado, que a gente estaria nesse segundo nicho. Eu, pessoalmente, estaria nesse segundo nicho. Eu nunca fui absolutamente contra o voto de qualidade, porque a gente sabe que tem essa questão da PGFN não poder se socorrer do judiciário com a conclusão do processo administrativo. Então, é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala do voto de qualidade, porque ele é um tema por si só extremamente polêmico, justamente pelo fato, né, do Estado não poder recorrer para o próprio Estado quando da exigência do crédito tributário. Então, é por isso que o voto de qualidade acaba por, em algum sentido, sendo tolerante. E aí a gente tem esse terceiro grupo, que foi a Esfera Brasil, a Braskem, o Conselho Federal do AB, que ele, sim, teve uma moeda de troca com o Executivo no tocante à ausência de hierarquia das garantias, no tocante à aplicação da suspensão da exigibilidade. A gente sabe que seguro-garantia e carta de fiança não suspendem a exigibilidade de acordo com a legislação, a lei de execuções fiscais, o próprio Código Tributário Nacional. Então, sim, acaba sendo um alento, né? Fala-se também da representação fiscal para fins penais, mas eu já faço um gancho com a fala da Fernanda, né? Eu sempre fui uma conselheira extremamente combativa com relação a penalidades, e houve uma mudança de jurisprudência por maioria, e nem precisou-se aqui falar de critério de desempate, né? Em termos de dinâmica de julgamento, favorável ao afastamento da multa qualificada em caso de operações de reestruturação e planejamento. Suposto planejamento como exemplo, novamente, as operações de ágio, de incorporação de ações. Então, a partir da hora que a gente entra na esfera de interpretação da legislação tributária e de potencial recolhimento a menor de tributos, a gente está falando, com base no artigo 44 da 9.430, propriamente na multa de ofício regular de 75%. Então, assim, isso foi trazido no acordo? Foi trazido, mas para mim não seria uma grandiosíssima novidade, porque, de acordo com a legislação, uma vez que a multa qualificada é afastada, naturalmente a representação para fins penais não segue. E a gente assistiu também a questão das ADINs, né, que eu não vou mencionar, mas nós teremos aí a fala da Mariana a respeito. E, por último, um tema assim super polêmico que veio aparecendo foi com relação ao contencioso de pequeno valor e baixa complexidade, né, até 1.000 salários mínimos. Eu tive, no período que a Fernanda comentou, né, das greves e tudo mais, a gente foi provocado a julgar muitos casos de simples nacional. Parecem simples, mas não são tão simples assim. E a gente tem um range de contribuintes muito grande. Quando você vai para a perspectiva desses estudos empíricos, depois eu posso até mandar o estudo do BID, o volume de
litigiosidade significativa está imposto de renda pessoa física e também nesse contencioso de pequeno valor. Por quê? Porque são os contribuintes que não têm acesso, talvez a mim, né, a Fernanda, a esses grandes escritórios, e é justamente o CARF que figura sempre como um grande balizador para esses contribuintes. Então, eu tive a felicidade de participar de vários casos extremamente complexos envolvendo o Simples Nacional, exclusão do Simples, coisas que, quando a gente olha sobre a perspectiva, e aí eu vou puxar a sardinha, das novas tecnologias, desses novos modelos de negócio que estão sendo gestados, ninguém nasce grande, todas as empresas nascem pequenas, e muitas vezes você elimina o negócio, ou seja, você elimina o desenvolvimento, o escalonamento do negócio, justamente por questões fiscais. Então, aqui é um ponto, assim, extremamente delicado, que vem sendo alvo de bastante crítica com relação a essa alteração do limite de alçada. Então, aqui, né, voltando também a um ponto que a Fernanda fez questão de falar, a gente teve essa questão da oscilação de estoques, que foi o grande argumento do Haddad, essa questão da revisitação de teses. Então, uma coisa que sempre me incomodou, enquanto também professora e pesquisadora, é essa questão da abertura de valores. Então, você vê, o critério de desempate, 1,6, 2,7 na época que vigia o voto de qualidade num primeiro momento, ou seja, o percentual é pequeno, mas qual é o valor? Então, esses valores nunca são abertos de uma forma pontual, e por não serem abertos de uma forma pontual, quando o dado é trabalhado percentualmente, realmente parece que a gente só está falando em unanimidade. Quando a gente olha para a perspectiva de valor, é que as grandes teses aparecem e, por consequência, os temas trabalhados pelos grandes contribuintes. E, claro, houve uma movimentação do estoque negativa, vamos dizer assim, a gente estava numa dinâmica aqui entre 2019 e 2020, de alto grau de distribuição de lotes e uma dinâmica de julgamento muito rápida, ingressos em pauta. E a Fernanda muito bem colocou isso, a distribuição de lotes continua a acontecer para todos os conselheiros. O ponto foi que os processos não eram colocados em pauta em razão do valor, que foi sendo alterado ao longo do tempo e ampliado, mas os casos de grande valor não foram ali julgados. E também a gente teve as greves. Então, quando vem essa questão, né, do aumento de estoque, eu também coloquei em highlights as críticas que as associações foram trazendo, MDA, IASP, Conselho Federal, GETAP, Grupo de Estudos Tributários Aplicados, dentre outras associações, olharam muito essa questão. Poxa, o CARF tem viés arrecadatório, como disse o Haddad? Não, ele é um órgão especializado em matéria tributária, como eu comentei, e mais do que isso, a gente vê que os países têm órgãos especializados em matéria tributária, tem uma justiça tributária. Se a gente não tem uma justiça tributária, a paridade e o CARF assumem esse protagonismo e, portanto, a gente não pode criticar a paridade, porque é necessária a especialização de um órgão para se trabalhar uma matéria tão árdua como a tributação. Quando a gente olha também para a paridade, há muitas críticas. Ai, olha, afinal, são as confederações que participam. Eu fiz questão de trazer o comitê de seleção para vocês verem quem participa do comitê de seleção, como essa seleção é transparente, para deixar claro de uma vez por todas que não é porque a indicação é das confederações, que a Receita Federal, com seus representantes, o próprio presidente do CARF, a Procuradoria da Fazenda Nacional, não fazem parte do comitê de seleção. Então, isso é um ponto interessante. Por outro lado, a gente teve uma experiência, né? O CARF nasceu, ele é de 1925. Como eu já mencionei, a gente tem a paridade como veia cultural e, mais do que isso, a gente trabalhou a estrutura do CARF sob a perspectiva, né, dos órgãos administrativos na França. A França mudou o órgão administrativo? Mudou, mas ela tem justiça especializada hoje. A gente ainda não tem justiça especializada, ou a gente vai mudar tudo e vai dar um passo atrás, vai pensar nas estruturas de tribunais, sejam administrativos, sejam judiciais em matéria tributária, e o professor Everardo Maciel, né, em 2015, com a PEC 112, trouxe essa questão, que a gente devia ter uma justiça tributária. Ele foi o grande mentor do TAT de Pernambuco, que é por juízes, né, compostos por juízes, é uma das exceções, mas é um ponto interessante. A questão da imparcialidade, que eu comentei com vocês, né, eu abri minha fala falando da imparcialidade, o quanto os jogadores independentes das representações julgam de acordo com a sua livre convicção e com as provas e verdades trazidas nos autos, a gente não pode esquecer disso. Quando a gente olha para a lista de teses, o que me chama a atenção, né, é
logo de cara, a aplicação do artigo 62A do RICAF. Para também deixar muito claro, os conselheiros, eles são vinculados a reproduzir as decisões trazidas em sede de repetitivo e repercussão geral, sob pena de perda de mandato. Então, assim, falar que o CARF está julgando contrário ao judiciário, isso é uma grande falácia, seja porque se os conselheiros estivessem o fazendo, eles poderiam e teriam risco de perda de mandato. Segundo, porque todas essas teses, eu vou botar a lista aqui, só uma ou outra tem já um direcionamento no judiciário, as outras estão divididas, tanto quanto foram divididas aqui também. E a questão do limite de alçada, que beira aí essa questão de casos relevantes sendo julgados, né, agora exclusivamente pela DRJ. Eu pus esse gráfico apenas para mostrar para vocês a veia empiricamente, né, porque não adianta só a gente falar, está aqui empiricamente dentro dos entes estaduais, né, como pesquisados pela Associação Brasileira de Jurimetria, nesse estudo que foi para a Receita Federal e para o Banco Interamericano, que eu tive a satisfação, né, de trabalhar, né, no board de pesquisa. Então, vocês verificam a paridade quanto essência, par, tudo é paritário, né? A gente tem a composição paritária como veio, tirando Tati Pernambuco, então, assim, é difícil a gente criticar a paridade também se a gente está criticando uma veia. Eu não sei se... acho que a Gisele caiu. Eu acho. Mas acho que ela já tinha encerrado, né? Acho que ela Bom, voltou, mas está no mudo, Nadine. Ah, tá. Oi, Bom, Gi. Gisele, isso aí. Acho que vamos seguir, então. Muito bom os pontos da Gisele. Acho que também trazer essa visão de quem já Eu esteve acho que eu lá dentro. voltei. Voltou. Acho que eu voltei, gente. Vamos lá. É que tem alguns pontinhos bem relevantes aqui, tá? Ainda, Nadine. Prometo que eu vou tentar ser rápida. Voltou para vocês? A Voltou. apresentação? Então, vamos lá. Aqui, só para fechar, então, nós temos aqui o Comitê de Acompanhamento e Seleção de Conselheiros, só para vocês verificarem o quanto nós temos representantes, né, não só das confederações, mas da magistratura, isso é um aspecto muito relevante, tá? A Vera Lúcia, o Renato Lopes Bech, um caro professor, colega nosso. Então, assim, falar que não há transparência, as listas são todas transparentes, isso é um ponto relevante. Aqui, das grandes teses, é importante mostrar para vocês. Dessas grandes teses, quando muito, a trava dos 30%, né, Fê? Todo o resto, a gente está falando, né, a 30% da extinção de pessoa jurídica, a gente tem votação para os dois lados, com a aplicação do critério de desempate favorável, agora mais recentemente do voto de qualidade, na última sessão da Câmara Superior, a questão do ágio interno, já falado pela Fernanda, a questão da imputação de responsabilidade, só queria fazer um distingue aqui com relação à portaria do Guedes 260, porque a gente também teve a relativização do critério de desempate favorável, do 19E, com essa portaria do Guedes à época, para questões de ordem processual, para questões envolvendo processos ativos, perdecompes, né? Porque a gente estava falando de exigência do crédito tributário, aplicando-se o critério de desempate, mas o voto de qualidade não morreu, porque a gente teve a edição da portaria 260, e a questão da responsabilidade, ela vem sendo julgada muito pela nexo de causalidade entre a conduta, né, do executivo e eventual prática de fraude ou negação com conluio. Isso é a prova dos autos, isso é o ônus da prova do fisco. Então, assim, é bem importante trazer que dentro da lista de teses mostradas pelo Haddad, não só a gente não tem o desfecho conclusivo no judiciário, como temas como esse da responsabilidade, e mencionei também, junto com a Fernanda, da multa qualificada,
temos decisões que olham para o caso concreto, ágio empresa veículo, quando você olha para stock option, PLR, os temas previdenciários. Então, assim, é um cuidado muito grande que eu quis mencionar para vocês. Aqui, com relação ao acordo, também falei, o tópico mais relevante aqui seria afastar a necessidade de oferecer garantia. Quando a gente olha, né, exclusão de multas, penalidades, tudo bem, está aqui, ausência de hierarquia entre garantias, a questão da possibilidade de pagamento à vista em 90 dias, nesse sentido. Tudo bem, é interessante, mas lembrem-se, é aquele terceiro grupo. A gente tem o do meio que ainda está negociando a garantia. E com relação às ADINs e a interferência, inclusive, junto ao TOEFL desse acordo executivo, o que acabou acontecendo? O legislativo se sentiu preterido. Então, esse acordo ainda não está sacramentado. O legislativo vai trabalhar, não sei se vocês viram recentemente, está rodando um vídeo super didático explicando o que é o CARF. Ele foi elaborado para o poder legislativo, para os congressistas entenderem o que é o CARF e a importância do CARF. E, ao final, aqui, é só o último comentário aqui bem relevante. O CARF, ele ainda não regulamentou essa questão dos casos de baixo valor. Se isso vai ser julgado, por exemplo, numa preliminar, porque já tem recursos que estão aí no range de um pouquinho menos de 1.000 salários mínimos. O que o CARF vai fazer com esses casos? Ele vai julgar? Não vai julgar? Vai ser uma preliminar de não conhecimento? A gente vai considerar a vigência da conversão em lei da MP ou da própria MP? A gente está falando de questão processual, tem aplicação imediata. Então, assim, eu quis, Nadine, fechar um pouquinho essa situação, porque é uma situação super polêmica, né? Essa questão dos 1.000 salários, a gente teve a regulamentação por meio da portaria 20 de 2023, quando a gente olha sob a perspectiva das DRJs, é uma mudança estrutural, né, e procedimental dentro da RJ, mas o que já está no CARF? Como que isso vai funcionar? Né? Não vai funcionar? O que, né, no curso antes da MP foi distribuído vai ser julgado? Depois da MP não vai ser julgado? É um pouco delicada a situação. Eu acho que careceria de portaria e é um ponto bem sensível que já dá polêmica por si só. É isso. Eu agradeço aí a atenção, peço desculpas aí por eventual queda, mas eu consegui retornar bem rápido. Obrigada. Perfeito, obrigada, Gisele. Vamos continuar então, a gente está com o tempo um pouquinho apertado, e aí eu já vou convidar então a Jussandra para falar sobre os tópicos dela. Ela está representando o IET, advogada tributarista, sócia fundadora do Hickman Advogados, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul, assessora jurídica e coordenadora do Café Diálogos Tributários da Fundação Escola Superior de Direito Tributário. É membro efetivo do IET, além de ser também mentora e associada do WLM. Fica à vontade, Sandra. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite da Luísa Tonial, uma querida, foi minha mentorada. Dizer que é um prazer estar aqui com a Fernanda, com a Gisele, com a Nadine, com a Marina, com a Luísa, participando de um evento só de mulheres na semana que comemora o Dia Internacional da Mulher, né? Satisfação também representar o Instituto de Estudos Tributários, que esse ano está completando 30 anos de fundação, um fórum permanente de discussões em matéria tributária. O presidente do IET está nos assistindo, Rafael Koff Wagner, também presidente da Comissão de Direito Tributário aqui da UAB, um querido amigo e parceiro. Dizer que também muito me orgulha o programa do Women in Law Mentoring, que eu participo desde 2018. Fiz grandes amigas, em especial a Fernanda também, que conheci no IT, agradecer a Ana Paula Yurgel pelo convite de estar aqui, uma grande satisfação. Bom, vamos falar desse tema tão tormentoso, e já digo para a Gisele que eu sou do primeiro time aqui, do contra o voto de qualidade, e é isso que eu vou tentar trazer para vocês e sustentar estes argumentos. Confesso para vocês que fiquei chocada com essa medida provisória,
especialmente porque não há urgência, né, e relevância num tema que há 3 anos, já praticamente 3 anos, nós tínhamos a vigência de uma norma que foi debatida no parlamento e nós temos que respeitar o Estado democrático de direito. Lembrando que o voto de qualidade, ele não implica o fim do voto de qualidade no aumento da arrecadação. A Fernanda e a Gisele bem expuseram, e, na verdade, todo o crédito tributário que é impugnado, ele gera uma mera expectativa para a Fazenda Nacional. E como bem disse o secretário da Fazenda, quando trouxe recentemente numa matéria do Valor, de que era 1,9% de casos julgados voto de qualidade, ele também disse que todo contribuinte ia para o judiciário. Então, mais uma certeza que o fim do voto de qualidade não vai aumentar a arrecadação. E aí eu trago para vocês o que fez ser levado ao bojo da Lei 13.988, a inclusão do artigo 19. Não é de agora que se discutia a constitucionalidade, a legalidade do voto de qualidade, que estava lá no artigo 25, parágrafo 9º do Decreto 70.235. Já tínhamos muitas discussões judiciais e havia uma expectativa e uma esperança de se retirar essa norma do decreto. E isso ocorreu no bojo de uma legislação que visa reduzir a litigiosidade. Quem leu a exposição de motivos da Lei 13.988, está lá disposto que a transação ela não é só para ter um viés arrecadatório, ela é também para dar interpretação adequada àqueles contribuintes, um tratamento adequado, aquele contribuinte que não raras vezes adotou uma interpretação semelhante ou idêntica àquela que o fisco poderia ter adotado, justamente por divergência interpretativa da legislação brasileira. Aí eu já pergunto para vocês, nós temos um sistema tributário extremamente complexo, com uma enorme legislação tributária, alterações legislativas praticamente diárias, um dos maiores custos de conformidade do mundo para saber como recolher o tributo. E aí o maior causador, majoritariamente, dos conflitos tributários, porque além de expor o contribuinte a uma enorme legislação, ele dá ao contribuinte 30 dias para interpretar, aplicar e recolher o tributo. E mesmo assim, ele, com o voto de qualidade, ele tem uma posição privilegiada no julgamento que vai revisar um ato administrativo. E aí se sustentava, já antes do fim do voto de qualidade nas discussões judiciais, que ele violava o princípio constitucional implícito do indúbio pró contribuinte, fazendo uma remissão ao direito penal, porque nós temos uma relação desigual entre o fisco e o contribuinte. O processo administrativo tributário, ele é um processo acusatório. Se busca a verdade material e o fisco é que tem que provar. E nós estamos tratando de uma constante limitação ao direito fundamental da propriedade. Portanto, essa cautela ao decidir. E aí nós temos o artigo 112 do Código Tributário Nacional, que tem status de lei complementar, então atende à regra do artigo 146 do texto constitucional, que garante que a lei que define infrações ou lhe comine penalidades interpreta-se de maneira favorável ao contribuinte. Então, esses eram os principais argumentos. Foi incluído no bojo da lei da transação justamente para reduzir a litigiosidade. 3 ADINs à época foram propostas.
E essas ADINs já começaram a ser apreciadas, está com o ministro Nunes Marques para apreciação, para proferir seu voto, e nós já temos 5 votos a 1, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 19E da Lei 10.522, que reconheceu que o critério de desempate, quando ocorrer, ele decide favoravelmente ao contribuinte. Quais foram os principais argumentos trazidos nestas ADINs da época? Eu não estou tratando agora da ADIN de janeiro, agora, de fevereiro, proposta pelo Conselho Federal, que é contra o fim via medida provisória do voto de qualidade. Mas aquelas ADINs traziam como argumentos inconstitucionalidades formais, que seria uma norma jabuti, porque teria sido incluída dentro do projeto de lei da transação, um pouco mais avançado no processo legislativo, que não teria pertinência temática com o objetivo da lei da transação, que aí eu já discordo, já trouxe para vocês que ela é justamente para reduzir conflito, e trouxe inconstitucionalidade material como fundamento a violação ao devido processo legal. E pasmem, por quê? Porque estaria havendo quebra da isonomia entre fisco e contribuinte. E nós não temos essa quebra de isonomia quando nós temos um voto duplo. Nós não estamos falando um voto de desempate, nós estamos tratando de um voto duplo, de um representante da Fazenda Nacional. E também trouxe como argumento a violação à presunção de legitimidade dos atos administrativos, que estaria criando, então, uma presunção de ilegalidade do ato administrativo com o fim do voto de qualidade. Eu discordo, porque quando não se há certeza do crédito constituído, aquela presunção relativa da legitimidade dos atos administrativos, ela cai por terra, porque não se conseguiu produzir uma prova em contrário. E o mais interessante dos argumentos, que também recentemente foi dito pelo secretário da Fazenda, para reestabelecimento o secretário da Receita Federal, para o reestabelecimento do voto de qualidade, é a violação à supremacia do interesse público sobre o privado. Aí eu pergunto, é do interesse do Estado manter uma cobrança se nós temos dúvida de legitimidade decorrente do empate? É do interesse público abarrotar o Poder Judiciário com execuções fiscais, com baixíssima eficiência arrecadatória, com anulatórias que demoram, em média, 8 anos até o trânsito em julgado, uma taxa de congestionamento de 90% de execuções fiscais, segundo dados do CNJ agora, de 2022. É do interesse público ou da Fazenda Nacional arrecadar a qualquer custo? Nós não podemos confundir interesse público com interesse da Fazenda Nacional. Interesse público é quando um órgão serve para dirimir controvérsias tributárias. Ele exerce o seu papel constitucional e legal. É do interesse público ou é o interesse da sociedade violar o devido... Se é interesse público, é interesse da sociedade e violar o devido processo legal ou o princípio constitucional da legalidade. Por quê? Se nós temos dúvida quanto à constituição do crédito, se há dúvida quanto à ocorrência do fato, à hipótese de incidência, nós temos a violação ao princípio da legalidade tributária. Ainda sobre o interesse público, a supremacia do interesse público sobre o privado, o ministro Barroso, no seu voto, daquelas 3 ADINs que já está 5-1, pela constitucionalidade do voto, do fim do voto de qualidade, o ministro Barroso se manifestou sobre
a inexistência de supremacia do interesse público sobre o privado. Disse ele que isso é um dogma que está sendo afastado pela doutrina de direito público. Ele diz que não há supremacia do público sobre o privado, há supremacia da Constituição Federal. Segundo Barroso, se ambos princípios colidem, há que se ponderar entre os fatos e as normas aplicadas ao caso, e que o interesse público primário pode atender pretensão do indivíduo que se realiza quando o papel do Estado é cumprido. Eu repito, nós temos que lembrar que o CARF, ao contrário do que disse o ministro Haddad, ele não é um órgão arrecadatório. Ele é responsável pelo controle da legalidade dos atos administrativos. O CARF é imparcial, como a Gisele tanto colocou, e é um órgão democrático. Nós temos que respeitar os conselheiros representantes dos contribuintes. O CARF não é um órgão privado, porque se elege democraticamente representantes dos contribuintes. Nós temos um sistema constitucional tributário que ele deve funcionar a favor do contribuinte e não contra ele. O voto duplo entendo que afronta o princípio de isonomia entre os contribuintes. Então, por esses fundamentos, eu entendo que este acordo não deve ser acolhido, o bojo dessa MP, e muito menos chancelado quando da conversão da MP, quando do julgamento dela. Eu entendo, já analisando os próprios termos do acordo, eu já acho que a violação à isonomia entre contribuintes, determinados critérios ali adotados. Por que trazer benesses só para aqueles que estão julgando, está em julgamento até o TRF? E os contribuintes que estão julgando o voto, discutindo o voto de qualidade no STJ e não tem trânsito? Por que estes contribuintes não poderão se aproveitar das medidas do acordo? Nós teríamos muito litígio, muitos litígios, se essa medida provisória for convertida em lei nestes termos. Então, é hora de nós reduzirmos este estoque do CARF. E reduzir este estoque do CARF não significa perda de arrecadação. Significa respeitar o sistema constitucional tributário brasileiro. Com essas são as minhas considerações. Eu acho que eu cumpri meu tempo. De imediato, eu retorno a palavra para a Nadine. Obrigada, Sandra. Acho que a gente está faltando agora só uma palestrante, que é a Marina, então também já vou passar a palavra para ela. E aí, uma breve apresentação. A Marina ela é mestranda em Justiça Tributária e Segurança Jurídica e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Direito Tributário pela PUC Minas e líder do Black Tax Matter, e atualmente advogada corporativa em Belo Horizonte. Está com você, Marina. Obrigada, Nadine. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Ultimamente eu tenho tido alguns problemas com o meu computador, então é bom eu sempre fazer essa pergunta. Bom, quero dizer que eu estou muito contente, né, em participar dessa mesa virtual 100% feminina, muito honrada em estar ao lado de grandes tributaristas, né, especialmente a Fernanda, que foi minha mentora no programa de mentoria do IT, no primeiro ciclo de mentoria do IT, eu tive esse privilégio de ser mentorada dela, e ela contribuiu muito e continua contribuindo com a minha carreira, né? Me dando a oportunidade, inclusive, de estar aqui ao lado dela e participar desse evento. Sabe, Fernanda, eu fui tomando algumas notas e aí eu tomei uma nota da sua fala inicial de que o programa de mentoria do IT ele é pequeno. Talvez ele seja pequeno em número, ele está impactando 9 mulheres no momento, mas ele é enorme em relação à diferença que ele faz na vida de cada uma de nós, né? Então, nós agradecemos, falo aqui de novo em nome de todas as mentoradas do WIT, tá? Muito obrigada, então, ao WIT, ao WLM e ao IET pela oportunidade. Eu vou colocar um timer, né, porque já está tarde, já deve estar todo mundo cansado, então eu vou
me ater aos 10 minutos, que foi o tempo aí que a gente pensou inicialmente para a gente conversar. Pois bem, como comentado pela Nadine, né, logo na abertura, a MP 1160 trouxe à tona mais uma polêmica para agitar a nossa vida, né, a vida dos tributaristas, que já é super agitada, como se a gente já não tivesse emoção suficiente, né? E aí, essa excessiva litigiosidade do nosso sistema, que sempre é bastante criticada, que sempre vem à tona quando se pensa em reforma tributária, etc., ela ganhou mais um incentivo, mais um ingrediente. Quer dizer, esse repentino retorno do voto de qualidade se tornou mais um motivo para os contribuintes acionarem o Poder Judiciário. E, de fato, né, foi realmente isso que aconteceu. Para suspender os julgamentos enquanto a medida provisória não for convertida em lei, os contribuintes ajuizaram inúmeras ações individuais. E aí, pelo que nós pudemos acompanhar, né, estamos acompanhando, alguns contribuintes conseguiram as liminares, né, favoráveis, mas a maioria não. E aí eles acabaram tendo os casos julgados, né, como foi até comentado pela Fernanda no início da fala dela, pela Gisele e etc. Então, assim, até o momento, na verdade, né, em que o próprio CARF resolveu suspender as sessões de julgamento, que foi ali em fevereiro, né, alegando ali, então, essa necessidade de aguardar as negociações a respeito da medida provisória. Mas fato é que, além dessas ações individuais, né, essa medida provisória ela foi objeto de 2 ações declaratórias de inconstitucionalidade. A primeira delas, que acabou ficando mais famosa, né, é a ADI número 7347, que foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB em 6 de fevereiro, e ela questionou a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 5º da medida provisória. E eles falam do quê? Esses artigos. Eles são os artigos que, primeiro, revogou, né, a regra do desempate pró-contribuinte e, em segundo lugar, que reinstituiu o voto de qualidade. O relator dessa ADI é o ministro Dias Toffoli. Por sua vez, os partidos progressistas e republicanos também ajuizaram uma ADI, né? O número dela é 7353, que acabou sendo distribuída ao ministro Dias Toffoli por prevenção. Só que essa ADI, ela pugna pela inconstitucionalidade de toda a medida provisória. Ou seja, além da questão, né, do retorno do voto de qualidade, ela também questiona o valor de alçada que foi comentado pela Gisele, né, que ela fez esse alerta importante aí em razão dessa limitação de acesso ao CARF. Né? E aqui faço apenas um brevíssimo parênteses, né, que assim como preocupa a Gisele, essa disposição também me preocupa muito, porque ela acaba impactando, né, principalmente os pequenos e médios contribuintes, né, que vão acabar perdendo realmente essa oportunidade de acesso ao CARF, né, e aí é aquela situação, reduzir o número de processos no CARF, o CARF está lotado, tem muito caso parado, e aí o que eu faço? Eu aumento o valor de alçada para barrar o acesso. Bom, para mim essa solução não é uma solução, né, ela acaba soando realmente teratológica, e prejudica mesmo os inúmeros contribuintes e prejudica o sistema tributário como um todo, assim, a meu ver, já que o CARF, como a gente já comentou aqui um pouco, né, ele tem um papel muito importante de realização de justiça mesmo no nosso sistema tributário, né, que já é complicado, como a gente sabe bem. Mas, enfim, retomando, fecho meu parênteses, quais são os argumentos dessas ADIs? Os argumentos eles acabaram sendo também tangenciados nas falas das minhas antecessoras, que falaram muito bem, então eu vou ser super resumida aqui. Em linhas gerais, alega-se a inexistência, né, de pressupostos formais para utilização de medida provisória, né? Ou seja, não há relevância e nem urgência para que essa medida seja veiculada via medida provisória. Me lembro aqui da fala da Jussandra, né, que falou, gente, como que tem urgência em relação a uma norma que vigia há 3 anos? De onde que vem essa urgência? Onde que está essa relevância?
interesse do erário, mas interesse do erário se confunde com o interesse social, é relevante socialmente, né? Eu concordo muito com o que a Jussandra falou, assim, é uma das coisas que mais me impactam quando vem esse tipo de discussão, né? É comum confundir interesse do erário com interesse público, mas os dois não necessariamente se coincidem. Além disso, também argumenta-se que essa matéria ela deveria ser objeto só de lei complementar, né? Então, a medida provisória ela não poderia tratar sobre essa situação. Um outro argumento também é invasão ao princípio da separação dos poderes, tá? Que entende-se, né, que essa matéria ela deveria ser, na verdade, veiculada pelo Poder Legislativo, inclusive porque ela já foi debatida, né, com as alterações ocorridas em 2020, como já foi aqui explicado. Nessas ADIs também, né, questiona-se a questão do prejuízo aos cofres públicos, né, de 59 bilhões de reais, muito na linha do que foi comentado pela Jussandra, no sentido de que essa retomada do voto de qualidade não implica em ingresso imediato daqueles valores aos cofres públicos, né, algo que, assim, é um fato e é inquestionável, o contribuinte, ele perde ali pelo voto de qualidade, ele naturalmente vai ingressar com ação judicial, né, salvo situações excepcionais, talvez os pequenos contribuintes e médios não consigam, eventualmente, porque os custos para acesso ao judiciário são um pouco maiores, enfim, mas em regra, né, esse valor, ele não ingressa imediatamente aos cofres estatais. E, inclusive, a premissa, né, de que o desempate para o contribuinte faz com que seja cancelado um débito, um valor que seria devido pelo contribuinte, quer dizer, essa premissa é equivocada, né? Ela parte da ideia de que, bom, o contribuinte ganhou porque o desempate lhe favoreceu, mas esse valor era devido. Quer dizer, essa é uma premissa que é muito questionada também na ADI, né? Porque o fato de o contribuinte ter ganho com base no desempate para o contribuinte não significa que aquela cobrança ela era legítima, né? Muito pelo contrário, há fortes indícios de que ela não seja. E aí, no mérito, alega-se a inconstitucionalidade material do voto de qualidade. Bom, ambas as ADIs, elas trouxeram um pedido de medida cautelar, tá? Para que os efeitos da medida provisória fossem suspensos até o julgamento final da própria ADI, ou até a conversão da medida provisória em lei. Mas esses pedidos ainda não foram analisados pelo STF. Até que, em 14 de fevereiro, né, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve no STF, acompanhado de representantes da OAB, para noticiar o acordo, que também foi muito bem trabalhado, cujos tópicos foram muito bem trabalhados pela Gisele, e aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas vale dizer que, do ponto de vista ali do processo, né, da ADI, com base nesse acordo, a OAB ela fez um novo pedido cautelar, né, para que seja conferida uma interpretação conforme a Constituição aos artigos por ela questionados, né, de modo que será constitucional o voto de qualidade desde que, seja excluídas penalidades, a representação fiscal para fins penais, seja permitido um pagamento até 90 dias sem juros, etc., etc., como a gente já comentou aqui. Eu também senti falta, Gisele, né, da questão da garantia. Eu trabalho em empresa hoje e a garantia é um ponto muito, muito sensível, porque a gente pensa, a gente tem contencioso que enorme, casos de bilhões, inclusive, na esfera federal, e quando os casos estão para se encerrar, imediatamente vem essa aflição em relação à garantia, né? Então, esse é um ponto que ficou de fora e que ele é muito, muito relevante para as empresas, sabe? Mas a gente pode dizer que essa abertura ao diálogo, ela é, em linhas gerais, bastante positiva. E aí, voltando ao andamento processual, para encerrar, porque eu estou vendo que meu tempo está quase acabando, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se contra a concessão da medida liminar, tá? Alertando que o mais prudente seria aguardar a solução, a deliberação do Legislativo sobre o tema. A AGU também seguiu a mesma linha e, segundo os bastidores, né, as informações de bastidores que têm sido veiculadas pela mídia especializada, o ministro Dias Toffoli pode não se manifestar sobre o pedido liminar. E aí, imediatamente, vem a pergunta, né? Como
como ficam as coisas agora, né? Como que vai ser? Os casos vão ser julgados, não vão ser? Bom, olhando para o mês de março, né, todas as sessões, pelo menos até onde eu pude acompanhar hoje, elas estão mantidas, inclusive a sessão que vai acontecer agora, de 7 a 9 de março, que vai tratar de alguns temas polêmicos, né? Vai ter ágio interno, concomitância de multas e etc. Há também quem defenda que temas pacificados sejam colocados em pauta, e não necessariamente esses temas polêmicos. Outros costumam dizer que, bom, essa situação de indefinição ela vai continuar até junho, né? Porque é o período da vigência da medida provisória, 60 mais 60 dias. Enfim, fato é que na pauta dessa semana, como eu comentei, esses processos estão lá para serem julgados, e esses temas foram, né, favoráveis aos contribuintes justamente em razão do desempate para o contribuinte. Então, eu imagino quanto que essas empresas estão aflitas, né? Se fosse eu, eu estaria muito aflita para aguardar essa situação. E aí, para arrematar, então, para concluir, pensando aqui, né, na cadeira que eu estou sentada, né, do ponto de vista das empresas, essa situação realmente ela representa aquilo que a gente, aquela expressão que a gente gosta muito de usar, que na verdade a gente não gosta, né, mas a gente usa muito, que é a insegurança jurídica, realmente, né? Porque se a gente pensar que uma discussão que até dezembro do ano passado ela tinha um viés favorável para o contribuinte, passaram 2 meses, agora ela tem um viés desfavorável. Aí, se a gente pensa que, eu pensando como empresa em questão de planejamento, ou até mesmo, por exemplo, em reporte, sabe? Falando de multinacionais, que também é a minha situação, quando eu tenho que explicar isso lá para fora, gente, é bem difícil, tá? Não é fácil, não. Então, qual que é a conclusão, né, para fechar aqui a minha fala, que eu quero dizer, né? Toda essa instabilidade, toda essa insegurança, toda essa confusão, ela na prática, ela prejudica o planejamento das empresas e, no final das contas, ela prejudica a própria realização de negócios no país, né? Ela prejudica aí o nosso ambiente de negócios e reflete aí uma realidade muito triste, a meu ver, assim, da relação, né, entre fisco e contribuintes, que é marcado ali por uma desconfiança sistêmica, né? Desconfiança sistêmica, expressão de Niklas Luhmann, no sentido de que a desconfiança ela é extremamente nociva, né? A confiança ela é necessária para todo e qualquer tipo de relação social, para a estruturação da sociedade como um todo, e aí a relação entre fisco e contribuinte, ela não segue, né, um padrão de confiança, pelo contrário, ela está baseada numa desconfiança excessiva que acaba gerando essa instabilidade toda do nosso sistema e todos os problemas que nós tentamos trazer para vocês aqui, para a gente refletir juntos e tentar pensar em soluções para resolver essa situação. É isso, muito obrigada. Perfeito, Marina. Acho que faltava a sua fala para a gente fechar com chave de ouro, né? Gente, assim, agradecer, principalmente Fernanda, Gisele, Marina e Jussandra. Foi muito bom estar com vocês aqui, todo mundo que está assistindo. Agradecer pela disponibilidade de vocês também, né, colocarem o tempo de vocês, compartilharem o conhecimento de vocês, né, sobre esse tema tão relevante aqui no dia a dia de todo mundo. Bom, eu vi que não tem perguntas, acho que a gente não tem perguntas, mas podemos abrir aí uns minutinhos, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, e aí em seguida a gente já encerra. Ninguém? Preocupa quando não tem perguntas, né? Pois é. O silêncio, né, Jussandra? É porque eu brinco, né? É um tema tão polêmico que às vezes é difícil a gente saber o desfecho. E, Marina, de fato, né? Realmente essa semana e as próximas estão previstos os julgamentos, né? A interpretação é o que foi dada no 19E, quando da vigência da MP lá atrás, né? Por ser matéria processual, mas é claro que a gente está diante de uma precariedade da medida, e aqui é um cenário um pouco mais delicado, como bem a Jussandra colocou, isso recentemente esteve no nosso
Congresso. Isso já foi discutido. Então, assim, o elemento precariedade aqui, eu acho ainda maior, ainda que a gente saiba que os pedidos de liminar, né, para retirada de pauta, então, só complementando um pouquinho, Marina, a gente tem assistido, né, tive na Câmara Superior, né, em janeiro, fevereiro foi suspenso, agora retomou, e janeiro foi um estresse muito grande, justamente por essa precariedade na tentativa que as cautelares, né, saíssem ao mesmo tempo não saíram nas ADINs e ao mesmo tempo que alguns contribuintes pediram a retirada de pauta, uns conseguiram, outros não conseguiram, né? E a gente já viu casos de agio interno sendo julgados, controlados no exterior, sendo julgados, com comitância. Então, assim, só para dizer que agora muitos casos estavam com vistas, né? A gente tem casos relevantes da B3, do Banco Santander, alguns ágios envolvendo empresa veículo que vão ser julgados em retorno de vista, então, essa semana. Então, realmente vale a gente ficar atento, né, nos próximos dias e aguardar que assim o melhor aconteça aí, que o Congresso bata firme nessa história, porque realmente, Sandra, ainda que a gente seja sensível ao tema do voto de qualidade, obviamente, a questão da tripartição é algo que assusta muito em termos de Estado democrático. E é isso. Eu Exatamente. agradeço a todos também. Eu Foi que agradeço. Parabéns, meninas. Vocês estavam ótimas. Aprendi bastante essa noite também. Essa troca é muito boa. Só tenho a agradecer pelo convite. Foi Fazer ótimo apenas um mesmo, pequeno muito obrigado. comentário aqui. Também- Opa, desculpa. Para Oi, agradecer Ana. a participação, é bastante completo, né? E acho que a gente passou um pouquinho do tempo e o que deixou, acho que a audiência tranquila, com poucos questionamentos. Vocês estão de parabéns mesmo, alto nível. Obrigada, Ana, e também pelo Muito obrigada. convite. E é um prazer, gente. Muito Obrigada. obrigada a todas, gente. Obrigada, então, Prazer. gente. Encerramos, então. Boa semana. Boa noite. semana. Boa Obrigada, uma semana. boa Boa noite a noite. todos. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.